Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio e a honra que Ele nos concede de estarmos esta noite participando deste lindo evento, 15 anos da União de Adolescentes Shekinah aqui na filial em Glória do Goitá. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Queremos também agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por estar nos escalando para esta noite, estar cooperando com os irmãos aqui. Queridos, também louvamos a Deus pela vida do pastor Gediel, sua família, e queremos trazer para a filial, bem como para o pastor em especial, a saudação do nosso pastor ali da filial em Passira, pastor Wallace de Carvalho, que tem uma grande estima pelo vosso pastor. Quem diz amém? Feliz de rever muitos servos de Deus, obreiros, alguns irmãos em Cristo, diácono Elton, sua esposa, que ali está, Deus abençoe, em nome de Jesus, esses jovens e adolescentes que se encontram aqui, tempos tão difíceis, mas a igreja repleta de jovens que desejam temer a Deus. Amém? Queridos, sem mais demora, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias para lermos o texto a qual o Senhor colocou no coração do seu servo, vosso pastor, para estarem meditando em nome de Jesus, e quero fazer menção do mesmo, onde a qual estaremos discorrendo sobre o tema adolescentes que anseiam pela presença de Deus. Então, vai os parabéns aí para a União Shekinah e toda a direção. Capítulo 33 do livro do Êxodo e o versículo de número 12 em diante. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Adolescentes que anseiam pela presença de Deus. Queridos, o livro do Êxodo, ele tem como propósito geral trazer o intuito da redenção do povo de Israel, bem como a organização daquele povo que estaria agora com a aliança com Deus. Este livro que dá continuidade ao livro do Gênesis, em que vai justamente se concentrar na vida de Moisés e também na sua liderança diante do povo de Israel. A vida de Moisés, os irmãos sabem muito bem, toda a igreja é conhecedora, que ela se dá em 3 etapas. Quero rapidamente aqui citá-las, que nos primeiros 40 anos de sua vida, tendo em vista que ele viveu 120 anos, os primeiros 40 anos de sua vida, Moisés passou no lar de seus pais e outra parte no palácio de Faraó. Nascido na terra de Gósen, aproximadamente no ano 1525 antes de Cristo, e foi o segundo filho de Arão e Joquebede, que eram da tribo de Levi. No lar paterno, Moisés, ele recebeu a sua educação religiosa, de temer ao Deus de Israel. Mas também na corte de Faraó, Moisés, ele foi treinado e adquiriu conhecimento, tanto intelectual, bem como conhecimento político e também, por sua vez, um treinamento militar. No segundo período de vida de Moisés, ou seja, aos 40 anos em diante, os segundos 40 anos, amém, glória a Deus. Muito bem, nos segundos 40 anos, irmãos, Moisés, ele passou exilado
em Midian, fugindo de Faraó, meditando e trabalhando agora como pastor, casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote, dos quais teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, com base isto, digamos, no capítulo 18, versículo 34, do mesmo livro do Êxodo. E a terceira parte da vida de Moisés, os últimos 40 anos de sua vida, Moisés viveu tanto no Egito quanto no deserto. E agora no deserto, na condição de líder do povo de Israel, servindo a Deus como profeta e estando ali sob a orientação de Deus para agora dirigir ou conduzir o povo da aliança à terra prometida. Quem diz amém por isso? Mas, queridos, falar do livro de Êxodo e não citar a história de Moisés nos traz, possamos assim dizer, me entenda, uma grande falha, tendo em vista que todo o livro vai discorrer sobre a vida e o ministério deste homem de Deus, que, por sua vez, foi uma vida rodeada de milagres. E eu quero rapidamente aqui citar esses milagres, dos quais incorreu sobre a vida de Moisés. Primeiro, o seu próprio nascimento. Os irmãos sabem muito bem do decreto que havia existido de jogar as crianças do sexo masculino no rio Nilo. Mas a Bíblia nos diz que Moisés, nascendo nesse período de tempo, a sua mãe, diz a palavra do Senhor, que ela não fez isso de imediato, cuidando de Moisés por um período de 3 meses, o que era um risco para ela, mas também era uma aflição e uma ansiedade muito grande, porque ela sabia que a qualquer momento ela teria que cumprir o decreto, senão ela seria pega em desobediência e isso poderia lhe acarretar consequências terríveis. Então a Bíblia já nos mostra que o nascimento de Moisés foi um milagre. Os cuidados que Deus proporcionou a Moisés no Egito também foi um milagre. Milagres estes que deram início quando a filha do faraó, ela viu Moisés e o adotou, conforme toda a igreja é conhecedora. Dando continuidade, mais um milagre, Deus se revela a Moisés ali no deserto. Capítulo 3 do livro do Êxodo. Dando continuidade às pragas do Egito, que Deus, sob a liderança de Moisés, realizou aquelas 10 pragas. A libertação do Egito também foi um milagre, a mão de Deus estava ali. A passagem do Mar Vermelho, de igual modo, mais um milagre, a mão de Deus estava sobre o seu povo. A Bíblia nos diz que quando o povo lamenta pelas necessidades que estão enfrentando, o texto bíblico diz que Deus envia o maná para o povo. Deus supre a necessidade de água que o povo tinha. A Bíblia também nos mostra que no decorrer dessa trajetória há uma batalha contra os amalequitas, pela qual Deus concede vitória através da mão de Moisés. E no capítulo 19 do livro do Êxodo, é quando aquele momento que Deus está ali com Moisés, onde está ali revelar as diretrizes pelas quais o povo da aliança deveria obedecer os preceitos do Senhor. Então é ali que Moisés recebe, por exemplo, as tábuas da lei, que está nela inserida os 10 mandamentos. Também Moisés recebe ali toda a orientação de como se deveria construir o tabernáculo, como Deus iria proporcionar os materiais necessários para que o tabernáculo fosse construído, a instituição sacerdotal, a instituição levítica e todos os procederes que deveriam existir mediante os sacrifícios, que tudo aquilo era simbolismo profético para a vinda de Jesus Cristo e o que ele iria passar. Mas, queridos, quando chegamos agora
no capítulo de número 32. A Bíblia nos diz que Moisés estava em um diálogo com o Senhor. Mas enquanto Moisés estava nesse diálogo com o Senhor, a Bíblia diz que o povo de Deus se corrompe, se desvia do temor do Senhor. E diz a Bíblia que por causa do fato de Moisés estar tardando, eles agora tomam uma decisão. E que decisão era essa? Era a pior decisão que eles poderiam tomar. E que decisão era? Era justamente desprezar a Deus. E a honra e a glória que seria para Deus, seria atribuída a uma imagem de escultura. Os irmãos sabem muito bem no capítulo 32, se você puder acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 1, diz o texto: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Perceba que decisão precipitada. E esta decisão, ela iria atrair coisas que eles não iriam querer para as suas vidas. E eu quero aqui, ligeiramente, aplicar a este texto 3 lições, dos quais essa situação vai nos mostrar. E a primeira lição é, repita comigo: o desprezo a Deus. Essa lição, irmãos, que nós observamos, foi justamente a atitude que o povo de Israel estava tendo para com Deus, que o livrou do Egito. Qual era a atitude? Desprezar. Eles estavam agora desconsiderando tudo o que Deus fez por ele. Tudo. Todos os livramentos. Todo o cuidado. Todas as vitórias que Deus concedeu. Simplesmente, eles agora dão as costas para as ações de Deus e para o próprio Deus, como se ele não tivesse existido, como se ele não tivesse feito nada por eles. E isso nos traz uma lição muito grande, porque este era o povo de Deus, o povo que Deus libertou do Egito. E o que isso nos ensina? De igual modo, um dia nós estávamos no Egito, Deus nos arrancou de lá. Portanto, fica a lição, jovens e adolescentes, igreja do Senhor de um modo geral, partindo de mim, tenhamos cuidado e vigilância, para que o nosso comportamento, ele não venha a fazer como o povo de Israel, desprezando tudo aquilo que Deus fez por nós. Pergunto, se Deus não fizesse o que Ele fez na sua vida, onde você estaria hoje? Talvez você nem estivesse vivo para começo de história. Mas Deus te tirou do Egito e te colocou no melhor lugar. Aleluia! Nós estamos no melhor lugar. Porque onde é o melhor lugar? É onde a presença dEle habita. Glória a Deus! Onde a presença de Deus habita. A segunda lição: as consequências do desprezo a Deus. Capítulo de número 33 do livro do Êxodo. Diante de tudo que o povo já havia feito, Deus já havia revelado a Moisés o que iria acontecer.
de que ele estava insatisfeito com aquele comportamento e aquela atitude. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo assim, Moisés, como homem de Deus, intercede pelo povo. E ele intercedendo pelo povo, ele vai até os últimos limites a ponto de dizer: Senhor, faz o seguinte, se o Senhor não tem perdão para esse povo, risca o meu nome do teu livro. Mas a situação não era fácil. Deus tem uma resposta para Moisés. E a resposta para Moisés é que Deus não iria abandoná-los. Repita comigo: Deus não iria abandonar o seu povo. Mas entenda uma coisa, e é preciso nós compreendermos esta realidade. Existem os jovens e adolescentes que estão com a mente, não é, saudável, sabem que a lei da física, todos sabem disso, ela tem uma frase muito interessante e diz que toda ação exige uma. O que eles iriam conseguir atrair para suas vidas? Com tal comportamento, o que foi que o povo de Israel conseguiu atrair para eles? Sabe o que foi? Aquilo que Moisés nunca queria que acontecesse. Simplesmente o afastamento de Deus. O afastamento do Senhor. Porque Deus chega para Moisés e diz a ele o seguinte: Moisés, eu enviarei um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os jebuseus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel. Deus não disse que iria abandoná-los por completo. Deus disse que enviaria um anjo, sim ou não? Mas Deus disse: mas eu, Moisés, eu não irei. Imagine Moisés ouvir isto de Deus. Deus chegando e dizendo: Moisés, eu vou enviar meu anjo, mas eu não irei suportar ir no meio deles. Que resposta terrível de se ouvir. Mas o que era isso? Era resultados de escolhas erradas. Escolhas erradas acarretam o afastamento de Deus. Quer ver? A Bíblia nos fala, no livro de Juízes, capítulo de número 13 em diante, mais exatamente no capítulo 16, versículo 20, um homem que era admirado pela sua força esta que não vinha dele, mas do Espírito de Deus. Mas este homem que tem por nome Sansão, ele literalmente brincou com o pecado. Brincou com o pecado, como se as consequências ela não viessem a seu tempo. Fica o conselho: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o tipo de comportamento que você vem tendo. Talvez, pela misericórdia de Deus, Ele ainda não tenha exigido as consequências, mas elas virão. Cedo ou tarde, as consequências virão. Virão de bênçãos para aqueles que obedeceram ao seu nome, mas virão de maldição para aqueles que andam desprezando a Ele com um comportamento que não lhe agrada. Aí a Bíblia nos mostra que Sansão brincando com o pecado, brinca daqui, brinca dali. Mas a Bíblia diz que em dada ocasião, quando Sansão menos imaginava, a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor
havia se retirado dele. Deus diz: os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos ou desmerecidos. Sabe onde está a escolha? Está em suas mãos. Está em suas mãos o poder de escolha. O que você quer atrair para a sua vida? As bênçãos de Deus ou o peso da sua mão sobre a sua vida? Mas acalme-se. Esta é uma noite que Deus nos trouxe aqui, aleluia, para nos despertar e nos fazer entender, compreender que a sua misericórdia é tão grande que Ele proporciona esta festa, coloca esse tema para tratar com você e você entender que Ele lhe ama, que Ele não abre mão de você, mas se necessário for lhe corrigir, Ele vai lhe corrigir. Se necessário for ir para o leito, Ele vai permitir, você vai, e não lamente, porque é o cuidado dEle pela tua alma. Mas que esteja longe de nós a seguinte expressão: eles vão conhecer o meu afastamento. Sabe por quê? Porque essa foi uma das expressões usada pelo próprio Deus, direcionada a Moisés, para falar mais uma vez ao povo do Senhor, agora no livro de Números capítulo 14. Lembram-se daquele episódio em que os espias vão olhar a terra, retornam com um relatório pessimista, um relatório que não trazia frutos de edificação, pelo contrário. Aí a Bíblia nos diz que o povo agora toma a seguinte decisão, e as suas palavras são lamentar e dizer: ah, se nós pudéssemos retornar para o Egito. Veja que tipo de comportamento. Mas aí, a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus chega a Moisés e diz a Moisés: Moisés, este povo agiu muito mal comigo. Mas entenda uma coisa, Moisés: a partir de hoje, eles conhecerão o meu afastamento. É sério isso. Eles irão conhecer o meu afastamento. Eles vão conhecer a minha ausência. Irmãos, o que dizer de um culto como este, se não fosse a presença de Deus? O que nós estaríamos fazendo aqui, se não fosse a presença de Deus neste lugar, em nossas vidas? O que seria deste trabalho? Qual é a alegria, verdadeira alegria que nós iríamos sentir? Onde estariam as curas? Onde estariam as edificações? Onde estariam os milagres? Que Deus nos ajude, para que o nosso clamor seja: Senhor, percamos tudo, menos a Tua presença. O teclado aí, se puder nos ajudar, já estamos caminhando para o fim. A presença de Deus é algo essencial. A terceira lição, e com esta encerramos, é que queremos falar sobre a indispensabilidade da presença de Deus. O que é algo indispensável? Algo indispensável
é algo que não pode faltar. Não, de forma alguma. É algo necessário. É algo obrigatório. E não pode faltar porque é parte integrante de determinada coisa. Quando Moisés escuta essa notícia, a pior de todas, que Deus chega para ele e diz: Moisés, eu não vou mais no meio do povo. Eu vou enviar o anjo, o meu cuidado vai estar lá, mas eu não irei. Mas dizer isso logo para quem? Para Moisés. Onde a Bíblia diz que Moisés falava a Deus face a face. Será que foi fácil para Moisés escutar isso vindo de Deus? Não foi. E é tanto que a expressão de Moisés, diante daquilo que Deus disse, Moisés disse: Senhor, se a tua presença, ou se o Senhor não for conosco, não adianta sair daqui. O que adianta, Senhor, peregrinar sem a tua presença? Aleluia! Não adianta darmos nem mais um passo se o Senhor não estiver conosco. E o que é isso? É anelo pela presença de Deus. É o cuidado que Ele tinha por aquilo que Deus era. Não era pelo que Deus podia proporcionar, não, porque Deus disse que ia enviar o anjo, iria ter o cuidado, as bênçãos de Deus. Mas Deus disse, mas Moisés disse, melhor dizendo: Senhor, o que adianta as tuas bênçãos se tu não fores conosco? Eu prefiro o Senhor. A luta vai ser difícil, mas eu prefiro o Senhor. Oh glória, a enfermidade vai chegar, mas eu prefiro o Senhor. As portas vão fechar, mas eu prefiro o Senhor. Eu não abro mão. Era sorremente, ó. Laborgia sebria da sorgue. Deus diz a você esta noite: não abra mão da minha presença por nada. Satanás anda louco babando, permita-me a expressão, pastor, para lhe arrancar da presença de Deus. Mas Deus essa noite te diz que é o teu amigo. Ele é cuidado, Ele é saúde, mas também é despertamento. Fique de pé por um momento. Oh glória a Deus. A indispensável presença de Deus não pode a sua presença ser descartada. Sabe por que não pode? Sabe por quê? Você mesmo vai responder para si. Quero que você feche os seus olhos nesse momento e pense numa coisa, reflita sobre isso. Tudo o que Ele fez por você, tudo o que Ele fez por você, era solemente aleluia. Vá refletindo e meditando de onde Ele te tirou, os livramentos que Ele já te deu, os milagres que Ele já operou na sua vida. Ah, mas você ainda é adolescente, é muito jovem, mas se prepare, experiências virão.
E você vai precisar, nessa experiência, da presença dEle. Deus fala esta noite através da sua palavra. Haverá novas experiências para jovens aqui. Novas experiências. Novas revelações. Se prepare. Não se assuste com o que virá. O cuidado de Deus estará sobre você. Mas fica um alerta. Não cochile. Preserve a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Aí você vai ver as portas se abrindo. Você vai ver Deus usando a sua boca com autoridade e ousadia. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Vai recebendo aí em nome de Jesus, jovem.